Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e essa é mais uma edição do programa OAB Nacional. E você, é claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com um artigo do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, intitulado Constituição, Independência e Eleições. O material publicado no jornal Estadão destaca, entre outros assuntos, a independência do Brasil, a legalidade do processo eleitoral e a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. Confira. Segundo o artigo, neste 7 de setembro, a independência significa o fortalecimento dos preceitos que consolidaram a democracia no país. Esses são valores fundamentais para a Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo neste ano eleitoral. A entidade da advocacia se mantém fiel aos valores que marcam sua história nonagenária, inclusive como protagonista na retomada democrática e da elaboração da Constituição. Somos a maior entidade civil do país, com 1,3 milhão de inscritas e inscritos, e acompanhamos de perto a legalidade de cada etapa do processo eleitoral, do início até a posse dos eleitos. Por fim, o artigo conclui: o compromisso da advocacia e da OAB é com o Estado Democrático de Direito, único regime capaz de governar nações civilizadas e que não existe sem a advocacia. Apenas com ele podemos manter o Brasil independente. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, esteve presente na última sessão plenária do ministro Luiz Fux como presidente do STF. Durante sua fala, Simonetti parabenizou Fux pela condução do biênio à frente da Corte e destacou os avanços alcançados para a advocacia. Nos 2 últimos anos, a Corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. Nesse processo de inflexão e de reflexão, mas também de reação e de reconstrução, e mesmo em face das provocações mais lamentáveis, esta Corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse uma certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais. Imbuída dessa missão, esta presidência, sempre apoiada pelos membros da Casa, meus estimados colegas do Supremo Tribunal Federal, laborou para que a nossa Corte permanecesse com voz firme, lúcida e serena dos diversos debates da vida política do país, em relação aos quais este plenário foi instado a se pronunciar. Dia após dia, no exercício da nossa função, onde havia hostilidade, construímos respeito. Onde havia antagonismo, estimulamos cooperação. Onde havia fragmentação, oferecemos o diálogo. E onde havia desconfiança, erguemos credibilidade. Mas temos humildade, porém, para reconhecer que esse trabalho ainda é inacabado. Afinal, a legitimidade de uma Corte Constitucional não se constrói nem se corrói num único dia. A sensibilidade de Vossa Excelência com as pautas da cidadania marcou sua gestão. Por meio dos julgamentos pautados, o Tribunal direcionou grande atenção aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Além disso, como presidente, o ministro Luiz Fux manteve o respeito de sempre pelas prerrogativas da advocacia. Também é um justo registro. Isso demonstra, mais uma vez, o grande apreço do presidente pelo jurisdicionado, a quem todos nós, que cumprimos funções essenciais à justiça, devemos servir. Há mais de 2 anos, enfrentamos a maior tragédia de nossas gerações, a pandemia da Covid-19.
E essa emergência exigiu que adotássemos medidas para conter a disseminação do coronavírus com o distanciamento social e o isolamento. E nesse período o Poder Judiciário não podia parar e Vossa Excelência não permitiu que ele parasse. A pandemia começou antes, mas recaiu sobre praticamente a totalidade de toda a sua gestão, ministro Fux, que soube conduzir o sistema de justiça às soluções mais adequadas para cada momento. E um dos resultados de sua gestão foi a adaptação célere e bem-sucedida do judiciário aos usos das tecnologias da informação e da comunicação, que permitiram à justiça operar de forma diligente nos momentos mais agudos da crise. O programa Justiça 4.0, implantado por Vossa Excelência, é um exemplo do uso da tecnologia da informação e da inteligência artificial em favor da coletividade, inclusive do cidadão e da advocacia. O debate sobre a repercussão geral, que foi promovido pela presidência de Vossa Excelência, é um exemplo da forma como sua gestão imprimiu celeridade na prestação jurisdicional, sempre dando voz e prestigiando a advocacia nos debates mais relevantes. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu o encerramento da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas que serão usados nas eleições 2022. Os sistemas foram assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e outras autoridades. A cerimônia de hoje, a cerimônia de lacração das urnas, mostra a transparência, a segurança, a seriedade e a confiança da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. A Justiça Eleitoral assegura a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, a todas as eleitoras, todos os eleitores, a Justiça Eleitoral assegura total transparência nas eleições de 2022. A OAB e a Justiça Eleitoral têm historicamente caminhado juntas. A defesa da democracia e do sistema eleitoral estão na nossa agenda institucional. Para a Ordem, é sempre uma alegria fazer parte do aperfeiçoamento das instituições democráticas. Recentemente, o projeto contra a desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que conta com o apoio do Conselho Federal da OAB, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, foi premiado internacionalmente. E temos também orgulho de compor este momento histórico. Nesta oportunidade, assistimos ao vivo os procedimentos que conferem a segurança das nossas urnas eletrônicas e a lisura das eleições. Este momento é representativo do rigor e do equilíbrio com que as eleições estão sendo conduzidas pela Justiça Eleitoral, acompanhada pela sociedade civil, para fazer valer os ritos e os preceitos de nossa Constituição. A OAB Nacional cumprimentou o ministro do STJ, Mauro Campbell, pela postura em defesa das prerrogativas da advocacia, durante a sessão do tribunal. Na ocasião, Campbell inverteu a pauta do dia para permitir a um pai, acompanhado do filho de 1 ano, que sustentasse seu processo com preferência. Senhora ministra, senhores ministros, eu vou rogar vênias a Vossa Excelência e invocar o Estatuto da Criança e Adolescente e também a Constituição Federal, porque esta turma está sendo honrada com a presença do Lourenço, e que já está aqui desde o início da sessão, muito bem comportado, já se agasalhou diante do frio, mas e há um pedido de preferência de seu pai, o eminente advogado aqui presente. Eu indago se eu poderia. É o item 6 de Vossa Excelência, ministra Suzete. Claro, da minha parte, eu observo, em homenagem ao observo que o Lourenço, na hora que o nome dele foi mencionado, ele olhou para o pai. Entendeu tudo. Em homenagem ao Lourenço, está acompanhando se tudo. Comportou brilhantemente na segunda turma aqui. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB. A publicação ressalta um ofício enviado por Beto Simonetti ao ministro do STJ. Segundo o presidente da OAB Nacional, abre aspas, a iniciativa de Vossa Excelência é recebida pela advocacia com entusiasmo, por ratificar a relevância de comportamentos alinhados à solidariedade em ambiente processual e aos preceitos constitucionais que visam a especial proteção da família. A Ordem dos Advogados do Brasil reitera a confiança em seu devotado compromisso com a defesa das instituições republicanas.
Reafirmo, ademais, a permanente disponibilidade desta entidade para construções conjuntas com este Tribunal da Cidadania, sempre por meio do diálogo, da legalidade e, por conseguinte, em benefício do Estado democrático de direito. Fecha aspas. Em contrapartida, durante uma audiência na 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas, uma advogada foi repreendida por um desembargador por estar com o filho em uma audiência online. Confira no vídeo. Eu queria pedir para a doutora Malu que quebra o silêncio das sessões do tribunal, interferências outras na sala que a senhora está. Isso prejudica, já tenho ouvido reclamações dos colegas. Não deixe que outras interferências, barulhos, venham atrapalhar a nossa sessão, porque é uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Só se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar a realização da nossa sessão. São barulhos que nos atrapalham, tira a concentração. Eu acho que isso é preciso ver a ética da advogada. Tá certo, doutora Malu? Sobre esse assunto, o Conselho Nacional de Justiça respondeu positivamente à demanda feita pela Ordem dos Advogados do Brasil para que os tribunais cumpram as diretrizes da recomendação que trata do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, celebrou a resposta do CNJ e destacou a importância da decisão. Em entrevista também ao site da OAB Nacional, ela afirmou, abre aspas, promover o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, documento que analisa com a profundidade necessária a questão de gênero, é contemplar uma perspectiva que ainda é desprezada em muitos casos, lamentavelmente. Além disso, responde ao flagrante desrespeito das prerrogativas da advogada, duplamente ferida, ao negar seu direito à preferência de sustentação oral e ao constrangê-la no momento em que seu bebê demandava cuidados. Justamente pela ausência de um olhar adequado pela ótica de gênero, é que muitas mulheres advogadas são diariamente desrespeitadas, e isso não é aceitável. Fecha aspas. O Tribunal Superior do Trabalho inaugurou a sala da OAB Alberto Simonetti Cabral Filho, na sede do TST em Brasília. O espaço foi batizado em homenagem ao legado do ex-presidente da OAB Amazonas, que dirigiu a seccional por 4 mandatos, e pai do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. É com imensa honra, ministro Emanuel, e claro, com muita emoção, que participo desta solenidade de homenagem em que a Sala dos Advogados e das Advogadas deste Tribunal Superior do Trabalho recebe o nome de Sala dos Advogados Alberto Simonetti Cabral Filho. Eu não tenho palavras para agradecê-lo, nem a seus pares, por toda a generosidade, pela oportunidade de vivenciar essa celebração da memória do meu pai. Em seu nome, meu querido presidente Emanuel, eu cumprimento e agradeço a todos os ministros do Tribunal da Justiça Social. E em nome da advocacia brasileira, quero registrar a nossa imensa gratidão pela oportunidade de eternizar a memória de um grande líder da advocacia. Hoje, sim, é um dia de muita emoção. Na verdade, desde que assumi a presidência da OAB, tem sido assim, uma emoção atrás da outra. Lutar pela advocacia é batalhar pela esperança. A cada prerrogativa conquistada, ganhamos mais força, mais brilho e mais pulsão da vida. Por isso, o batismo da sala da advocacia deste tribunal, com o nome do meu pai, é uma homenagem à história da Ordem dos Advogados do Brasil. Em busca da pacificação social, a advocacia e a magistratura seguem a mesma direção como instituições irmãs. Nessa jornada caminham lado a lado na defesa da dignidade da pessoa humana, com vistas à consolidação do direito e da justiça. Juízes e advogados consagram suas vidas juntos, unidos. Nesse espírito de colaboração mútua, o TST, o Tribunal da Justiça Social, sempre preservou a grata satisfação de disponibilizar espaço de apoio destinado ao acolhimento dos advogados, cuja atuação é indispensável à administração da justiça.
É este o objetivo desta sala, a qual tivemos a iniciativa de atribuir o nome do saudoso advogado e amigo Alberto Simonetti Cabral Filho, conforme proposta aprovada à unanimidade pelo órgão especial desta Corte no início de julho deste ano. Mudando de assunto, aconteceu em Fortaleza, no Ceará, o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB. O encontro contou com debates voltados ao atendimento e prerrogativas da advocacia, além de outros temas. Fortaleza, Ceará, setembro de 2022. Realizamos aqui o primeiro Colégio de Presidentes de nossa gestão. Tivemos com todos os presidentes e as presidentes de seccionais do Brasil. Foram horas intensas de reflexões sobre os temas que movem a advocacia brasileira. E daqui sairão os vetores que nos levarão a manter a advocacia brasileira no rumo que nós precisamos que ela esteja. Cuidando da cidadania, cuidando do progresso da advocacia no Brasil, sobretudo honorários, prerrogativas e a altivez da advocacia. Em mais uma etapa do Plano Nacional de Interiorização da Advocacia, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, lançou a pedra fundamental para a construção do edifício sede da subseção Litoral Oeste da OAB Ceará, que abrange os municípios de Caucaia, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste e São Gonçalo do Amarante. E o que está acontecendo hoje em Caucaia é a materialização não só de um projeto, mas a materialização de um sonho, que era poder desencastelar o Conselho Federal da Ordem e levar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao encontro da advocacia do interior do nosso país. É um projeto que estamos desenvolvendo com o zelo necessário. E quando eu digo zelo necessário, é porque esse projeto, ele, além de humanizar a advocacia, ele ressignifica e redignifica a advocacia brasileira. É mostrar para o Brasil que não há diferença entre os advogados e advogadas e que estão estabelecidos no interior com aqueles que se estabeleceram nos grandes centros. É mostrar para a sociedade brasileira que não há no Brasil advogados e advogadas de primeira e segunda classe. Somos um corpo só, indivisíveis, regidos pelo mesmo estatuto, unidos pelos mesmos objetivos, que, sobretudo, é a repacificação do nosso país. O sonho de ter uma subseção confunde-se com o anseio por uma atuação eficaz do advogado, proporcional à essencialidade do seu munus. E hoje, com esse grande passo, isso torna uma realidade. Um marco de apoio classista e que é a culminância de nossa atuação aguerrida pelos reconhecimentos que todos os colegas almejam, que a justiça exige, que o jurisdicionado precisa. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da entrega na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Fortaleza, de mais de 4 toneladas de alimentos. Os produtos são fruto da campanha Corregedoria Solidária, realizada pelo órgão correcional do TRT7. Serão beneficiados catadores do aterro sanitário de Janguruçu, na capital cearense, e suas famílias. Hoje estamos na sede do TRT da 7ª Região, em Fortaleza, juntamente com o presidente Erinaldo Dantas, sua diretoria, seus conselheiros federais, seus conselheiros seccionais, para nos irmanarmos numa grande ação solidária que é promovida entre o TRT, a OAB e a sociedade do Estado do Ceará. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não poderia deixar de se consorciar a essa ação humanitária, presidente. Verdade, presidente. A OAB Advocacia fica muito honrada de poder fazer uma campanha doando cestas básicas para os catadores de lixo no Janguruçu, o lixão aqui de Fortaleza. E conseguimos arrecadar, na advocacia, mais de 4 toneladas para a campanha. E nós ficamos muito honrados aqui de entregar, muito honrados de poder contribuir para com toda a sociedade. E as doações que todos repassar para a gente vai dar para todas as famílias que estão aqui, ó, pai de família e mãe de família. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça. Ele ficará à frente do cargo durante o biênio 2022-2024. Beto Simonetti, presidente da Ordem, também participou da solenidade. O novo corregedor substitui a ministra Maria Tereza de Assis Moura, empossada no cargo de presidente do STJ. Salomão foi nomeado pela Presidência da República para comandar a Corregedoria Nacional de Justiça após ter a indicação aprovada por ampla maioria no plenário do Senado Federal. Hoje ressalto que o CNJ celebra na data de hoje com muita honra e satisfação a chegada do ministro Luiz Felipe Salomão, eminente jurista que, com sua reconhecida competência e trajetória pessoal e profissional, irá engrandecer esse colegiado no cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Vossa Excelência é um juiz vocacionado, e o juiz vocacionado não procura a toga. É a toga que o escolhe, porquanto a magistratura consiste num verdadeiro sacerdócio. Deveras, a toga escolhe homens e mulheres dispostos a abrir mão dos confortos da vida privada em troca da realização da sua missão maior, qual seja a construção de um sistema de justiça democrático e acessível, capaz de efetivar a pacificação social, a segurança jurídica para todas as pessoas, principalmente para aquelas minorias vulneráveis necessitadas. Assim é, Vossa Excelência. O presidente da OAB Nacional fez questão, inclusive, de tratar com o ministro Salomão sobre os desafios da Corregedoria Nacional de Justiça, em artigo publicado na revista Justiça e Cidadania, edição de setembro. Confira. Segundo Beto Simonetti, abre aspas, com visão abrangente e contemporânea sobre o papel do juiz na sociedade, o novo corregedor reúne experiência e predicados necessários para conduzir um dos mais importantes cargos do judiciário brasileiro. Em sua carreira, ele transitou por todas as funções do sistema de justiça. Nessa trajetória, demonstrou respeito às prerrogativas da advocacia e a observância fiel aos honorários advocatícios, segundo disposto pela legislação. Por fim, Simonetti concluiu, uma história de serviços ao Estado brasileiro e à sociedade trouxe ao corregedor compreensão sobre o funcionamento, as mazelas e os aperfeiçoamentos necessários ao judiciário. Essa capacidade de entender diferentes perspectivas e, a partir delas, construir consensos o transformou em referência na mediação de conflitos. Fecha aspas. Essa e outras participações da OAB Nacional na revista Justiça e Cidadania você pode conferir em editorajc.com.br. Na última semana, 72 novos profissionais prestaram juramento da Ordem dos Advogados do Brasil em 2 cerimônias híbridas, organizadas pela Seccional do Distrito Federal. Advogados e advogadas juraram exercer a advocacia com ética e respeito às suas prerrogativas e à Constituição Federal. Fica o convite para que a gente possa ladear, se abraçar, andar de braços juntos, lutar pela sociedade, lutar pela advocacia. Sempre de forma apartidária e independente. Eu costumo dizer que aqui dentro da nossa casa não podem entrar bandeiras político-partidárias, sejam elas quais forem, de que cor forem, por que candidato for. Nosso norte aqui tem que ser a Constituição. E a gente está aqui lutando por esse juramento que vocês acabaram de fazer. Lutando pela nossa Constituição, pelo Estado Democrático de Direito, pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da Justiça e tudo isso que vocês acabaram de jurar. De forma independente, sendo parceira das instituições, e somos de muitas, de todos os poderes da sociedade civil, mas com a independência suficiente para apontar o dedo quando nós acharmos que as coisas estão erradas, quando nós acharmos que podemos fazer algo para melhorar, e nós sempre podemos, por meio das nossas comissões. A cerimônia, porém, ficou marcada por uma cena inusitada. Ao terminar seu discurso, o orador da turma, Donizete Souza Tavares, aproveitou para pedir sua namorada Gabriela, que estava na plateia, em casamento. Por fim, quero dizer que a vida é cheia de perguntas. Algumas seus professores respondem, outras seus pais respondem, seus amigos, Deus responde várias, outras a vida responde. O mais importante é você ter coragem de perguntar e de ouvir a resposta. E hoje eu tenho uma pergunta bem específica, que já há algum tempo eu quero fazer, e que só uma pessoa pode me dar a resposta. Meu amor, Gabriela Yasmin Bertoldo da Nóbrega,
Você aceita casar comigo? Responde. Fala mais alto, Donizete, acho que ela não ouviu. Aê, ela aceitou, gente. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no canal da ESA Nacional, no YouTube, o debate sobre os poderes do relator e o agravo interno. O evento foi gratuito e aberto ao público. Um tema que talvez não desperte muitas vezes grande interesse da advocacia, mas é daqueles temas dos mais importantes que a gente tem, sobretudo para aqueles advogados e advogadas que trabalham no âmbito dos tribunais e dos tribunais superiores. Falar de poderes do relator e agravo interno é falar do funcionamento dos tribunais, falar do funcionamento dos julgamentos que acabam decidindo as causas. Num período de tempo ou num momento histórico em que nós temos inúmeras decisões monocráticas no âmbito dos tribunais, decidindo grandes questões jurídicas no âmbito privado e no âmbito público. E para falar de poderes do relator e agravo interno, a gente tem que voltar lá para o último ano ou penúltimo ano do século passado, ano de 1998, 1999 e 2000, quando nós temos uma alteração legislativa importantíssima que mudou o funcionamento dos tribunais. E lá se vão aí 20 e poucos anos dessa alteração legislativa. Alteração que permitiu que o relator pudesse fazer tudo aquilo que até então só o órgão colegiado podia fazer. Ou seja, fazer a admissibilidade dos recursos no âmbito dos tribunais e, caso essa admissibilidade fosse positiva, ou hoje seja positiva, o relator passou a poder ingressar no mérito e julgar o mérito do recurso para provê-lo ou desprovê-lo. Vejam, isso remonta à Lei 9756 de 1998. É uma lei de dezembro de 98, que praticamente entrou em vigor no ano seguinte, no início de 99, e que, a partir de então, mudou o funcionamento dos tribunais. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana.